Quando o senhor estava com um caso aqui já nos bastidores, e talvez seja um caso que se reflita na sociedade também para outras pessoas, que são aquelas pessoas que já contribuem com a atual regra da Previdência há mais de 2 décadas, né? E que estão aí faltando menos de 10 anos exatamente para gozar desse direito tão importante que é o direito à aposentadoria. E aí o senhor pediu caneta, pediu papel, porque cada caso é um caso e cada conta é diferente para cada um. Mas aí, como é que a gente pode falar para quem está nos ouvindo e para que não assuste exatamente essa pessoa, para ela entender, mas será que eu já, por ter contribuído por 25 anos ou até 20 anos, eu não tenho direito adquirido com esse modelo de contribuição com o qual eu fiz? Ou eu já entro também, sou alcançado pelas regras que estão sendo apresentadas por esse texto que também está na Câmara, advogado? Fico feliz com a inteligência da pergunta, viu, Marcos Rodrigues? É o seguinte, existe sim as famosas regras de transição para a aposentadoria de quem já está imerso no regime do momento presente, tá certo? Essas 3 regras são a regra de aposentadoria, que foi a que eu falei, por idade, que começa o homem aos 61 anos, e não como a PEC prevê, que é aos 65 anos. Temos também a alteração, a regra de transição com relação aos pontos, que é o somatório de 96 pontos para os homens e 86 pontos para as mulheres. Que pontuação é essa? Você soma a sua idade com o tempo de contribuição. Vamos supor, o exemplo do colega que me perguntou aqui em off, né? Mas todo mundo sabe que ele pergunta, é o Paulo Rocha, mas aí todo mundo sabe que ele faz isso mesmo. Ele deu esse exemplo aí. Ele deu o exemplo, né? E o somatório dele, então, não vou precisar falar especificamente, mas no somatório dele não bate os 96 pontos. Mas aí, provavelmente, ele usará a regra de transição dos pontos e não a regra de transição da idade, provavelmente. Para dizer o seguinte, que existe sim, não é que for aprovado hoje, todo mundo vai ter que obedecer essas regras de hoje. E outra regra de transição, a terceira regra de transição, é para aquelas pessoas da aposentadoria por tempo de contribuição. O assunto, juridicamente, ele pode parecer um pouco esdrúxulo ou complexo, porque são várias regras, né? Já em vigor. E aí a gente vai acrescentar as regras de transição, não é? Então, com relação ao tempo de contribuição, as pessoas sabem que são 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher sem idade mínima, que é aí onde o governo está batendo muito, que é para estabelecer essa base de idade. Então, para quem faltam 2 anos de contribuição para atingir a aposentadoria por tempo de contribuição, como a proposta da PEC, como a proposta de emenda à Constituição é tirar de cena a aposentadoria por tempo de contribuição, eles estão dando um bônus, uma regra de transição, digamos assim, para quem falta 2 anos para se aposentar nesse tipo de aposentadoria especificamente. Ou seja, quando aprovada a reforma, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, o homem que tiver 33 anos de contribuição, ele vai ter sim direito a uma regra de transição para conseguir se aposentar por essa aposentadoria, e a mulher que tiver 28 anos de contribuição também. Vale salientar que essa diferença de idade, existe uma bonificação de 5 anos para o professor ou a professora que exerce atividade de magistério no ensino fundamental e médio e educação infantil. Tem um decréscimo aí de 5 anos para essa classe especificamente. Inclusive reconhecendo, né, o desgaste físico que existe também para essas pessoas.